Saudações. Algumas coisas são chatas e não nos deixam populares, mas o fato é que nós estamos em guerra e chega a ser notável que nós nos esqueçamos disso, no mais das vezes. Nós estamos em guerra. Quando eu falo nós, o Brasil está incluso. Ah, mas o Brasil não está em guerra. Está em guerra. A gente pode até não querer que o Brasil esteja, pode não querer enxergar que o Brasil esteja, ou a gente pode querer imaginar que o Brasil não tem nada a ver com o que anda acontecendo no mundo, mas tem. Nós até podemos não estar em guerra, mas estão em guerra contra nós. O pensamento conspiracionista é complicado, difícil, mas não é o caso de uma conspiração. Nós estamos em guerra, a gente goste ou não. O mundo está conectado, nós fazemos parte do mundo. Nós voltamos, inclusive, a ser uma das maiores economias do mundo. Perfeito? E diante disso, gostemos ou não, na verdade, a gente faz parte dos BRICS+, certo? Somos um dos fundadores dos BRICS, quando ainda era BRIC. Brasil, Rússia, China, Índia. Depois entrou a África do Sul. Agora entraram mais 6. Futuramente vai entrar mais. Nós estamos em guerra. Duas coisas têm que ficar claras. Primeira, contra quem? Nossa guerra é contra quem? Nossa guerra é contra o Oeste coletivo. A imprensa, as redes sociais nos dão uma ideia, às vezes, que a gente até faz parte do Ocidente. Tem, inclusive, homúnculos aí espalhados, né? Brasil afora, que acreditam que nós fazemos parte do Ocidente. Até se fantasiam de cavaleiros medievais que foram parte de um acontecimento europeu. Nós somos América Latina. Mas tá aí esses homúnculos, né? Esses cosplay de um dos 7 anões fazendo toda essa pataquada de nós somos o Ocidente, os valores ocidentais. Teve até aquele outro Olavo, né? Cujo silêncio é sepulcral, deve-se notar, também querendo vender a ideia de que nós somos parte do Ocidente, nós temos que defender a civilização ocidental. Nós não fazemos parte do Ocidente. Nós não fazemos parte do Oeste coletivo. Nós somos América Latina. Perfeito? E a guerra é contra o Ocidente. Por mais que doa para muita gente aceitar e entender isso, nosso inimigo é o capitalismo, que é representado, na verdade, que é materializado na figura dos Estados Unidos da América. Certo? Os Estados Unidos da América. Não é que nós estejamos em guerra contra os Estados Unidos da América, mas eles estão em guerra contra nós. Usando quais armas? Principalmente a cisânia. A cisânia. Quando eu falo, gente, o identitarismo deve ser tratado como inimigo, é da cisânia que eu falo. Veja o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Pela enésima vez, democratas e republicanos estão debatendo para ver se estendem os créditos suplementares ao governo dos Estados Unidos, extremamente endividado, que não tem mais como funcionar, a arrecadação não basta. Então eles precisam de mais recursos para continuar funcionando. Democratas e republicanos não chegam a um acordo. Isso sempre tem acontecido nos Estados Unidos, desde que a criação do Fed, eu já expliquei isso, eu mostrei com dados, a criação do Federal Reserve, transformaram os Estados Unidos num país de dívida, certo? Uma nação de dívida. Na verdade, eu tenho um videozinho que mostra isso. Eu vou mostrar isso aqui para vocês primeiro, depois eu continuo. Vamos começar já na voadora. Os Estados Unidos têm uma dívida impagável. A dívida interna do país, a dívida do governo federal, é de 32,3 trilhões de dólares e crescendo a cada minuto. Mas não é só. A dívida dos estudantes é de 1,5 trilhão de dólares. O déficit comercial é de 1 trilhão de dólares por ano. Essa é a dívida dos governos locais,
equivale a 12 trilhões de dólares. A dívida imobiliária é de mais de 17 trilhões de dólares. A dívida do cartão de crédito é de 1 trilhão de dólares. O déficit em transações correntes é de 34 trilhões de dólares. Então, gente, já era. Mas vamos continuar. A infraestrutura do país está apodrecendo, não há mais investimento público nem privado e o país está se desindustrializando. Como os Estados Unidos chegaram nessa situação? Capitalismo que chama, certo? Se vocês lembrarem do gráfico que eu mostrei lá atrás, a criação do Fed iniciou o processo, o Federal Reserve, iniciou o processo de endividamento do governo e da sociedade americana. Após o governo Reagan, esse endividamento explodiu, porque o capitalismo ele não vive de produção. O capitalismo não é um sistema produtivo. O capitalismo é um sistema de dívida, certo? Até a produção é um meio de você conseguir dívida. Só que os Estados Unidos, a partir do momento que financiarizaram a própria economia, resolveram viver só disso. E é claro que houve consequências, certo? A partir do momento que a dívida explodiu, iniciou-se o processo de desdolarização. E a cisânia se instalou. Mas a direita americana, que é o governo, nos Estados Unidos não existe mais esquerda, desde que os Panteras Negras foram destruídos pelo FBI, a direita americana teve uma ideia genial. Ela cria o identitarismo, certo? E passa a chamar o identitarismo de esquerda. Muita gente acreditou, comprou a ideia. Qual que é a ideia do identitarismo? Nós já falamos sobre. É dividir, como os romanos trabalhavam, dividir para conquistar. Veja, atomiza a sociedade. Você tem os negros, você tem os indígenas, você tem os gays, você tem as mulheres, você só não tem os pobres. Os pobres não. Proibido falar de pobre. Você fala de gays, mas aí você divide. Gay o quê? LGBTQIANP+. Bom, o camarada aqui vai explicar melhor do que eu, de maneira mais simples. A burguesia tá vendo a luta de classes acontecer e ela sabe que, por exemplo, pra mim resolver o problema da luta de classes era só nós chegar num ponto de revolução que eu pudesse matar um burguês. Eu não preciso do burguês pra nada, viado. Eu não preciso convencer o burguês a nada. Eu não preciso dele pra nada. Entendeu? Sim. Então a solução é bota no paredão, manda embora. Entendeu? Sim. Não precisa do C pra nada, você é um parasita. Agora, o burguês não pode matar o trabalhador, porque senão quem limpa a privada dele? Quem é que pilota a moto dele? Quem é que pilota o carro dele? Quem é que cuida dos filhos dele? Quem é que faz a comida dele? Então, já que ele não pode matar, nessa luta de classes, o burguês não pode matar o trabalhador pra resolver o problema dele, o que ele vai fazer? Ele vai te transformar nele. Então ele vai dizer, Lodi, ser trabalhador não é legal, irmão. Ser isso aí, preto, não é legal. Ser esse barato do povo aí não é legal. Legal é ser eu, entendeu? Então luta pra ser eu. Aí você vai passar a sua vida inteira lutando pra ser ele, entendeu? E o que você vai fazer nesse caminho? Porque não é sobre o fim, é sobre o caminho. Nesse caminho de querer ser o burguês, de querer ser o rico, de querer ser o empreendedor, você vai limpar a privada pra caralho, irmão. Sim. Você vai fazer comida de burguês pra caramba, de playboy pra caramba. 中国是全球毒品治理的模范，是禁毒政策最严格、执行最彻底的国家，受到国际社会的普遍认可。反观美国，人口仅占世界5%，却消费了全球80%的阿片类药物，可谓全球禁毒事业的黑洞和乱源，是一家独大的主要毒品需求国，没有资格对中国的禁毒努力说三道四。美国毒品泛滥的根源在于自身能力不强、管控不力，减少国内需求才是治本之道。我们敦促美方停止对中国的攻击抹黑，多做有利于中美合作的事。 Oigan, ¿quién es el viejito ese al que estamos aplaudiendo? Bueno, yo aplaudo por si acaso, como todo el mundo. His name is Yaroslav Hunka. He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. Thank you.
no quiero ser aguafiestas, pero ¿chequearon la biografía del tipo antes de invitarlo? Que después se encuentran algo raro los medios rusos y vienen los lamentos. Ukrainian-Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians. Llámenme desconfiado si quieren, pero insisto, veterano de la Segunda Guerra Mundial que luchó contra la Unión Soviética. O sea, en Canadá luchamos junto a la Unión Soviética, no en contra. Y el viejito se voló de Europa tras la derrota de Hitler. No sé, no les causa ni un poquito de suspicacia, ¿no? Bueno, serán cosas mías, puede ser, claro. Sí, sigamos aplaudiendo. Depois desse acontecimento, quer dizer, aplaudiram um nazi, cara. Aplaudiram um nazi. Um sujeito que lutou contra o próprio Canadá na Segunda Guerra Mundial. Que estava do lado daqueles, né? Que a gente sabe, do AH, o famoso. Aplaudiram ele de pé. Ah, depois o presidente do parlamento canadense pediu demissão. Mas, cara, que é isso? Sabe, o falseamento da história revela um sintoma. Na verdade, mais do que falseamento da história, o que eu acredito que a gente está vendo é uma tentativa de legitimar os nazis. No Brasil, a gente viu um governo que fez isso várias vezes, certo? O lema era muito pró-nazi, várias simbologias eram pró-nazi. E está normalizando. Está normalizando. A presidenta da União Europeia fez uma coisa que é um absurdo. Ela estava na reunião do G7, na cidade de Hiroshima, a mesma cidade onde os Estados Unidos lançaram, né, uma das duas famosas nukes. E o discurso dela deu a entender que a culpa era dos russos. Dos russos, dos russos, camarada. A culpa seria dos russos. Vindo da Ursula von der Leyen, a gente não pode esperar nada muito inteligente, nada muito ético, nada muito perspicaz. Mas existe limite até para a estupidez, até para a burrice, até para a falta de caráter. E esses limites a presidenta da União Europeia ultrapassou todos eles. O que o camarada está falando aqui faz muito sentido mesmo. Não foi um ato isolado, de forma nenhuma foi um ato isolado. É uma tentativa, a russofobia tem levado os Estados Unidos, tem levado o Ocidente, a Europa, né? Ursula von der Leyen, vamos nos lembrar, é alemã, né? Alemã. E alemão só é inocente depois de prova em contrário. Porque o que eles estavam fazendo naquele período entre 1933 e 1945? O que a família deles estava fazendo nesse período de tempo? O que será que a família da Ursula von der Leyen estava fazendo entre 1933 e 1945? Von, na Alemanha, é sinal de nobreza. Que eu saiba, nobreza não se destacou muito na luta contra os nazis, não. Mas do outro lado, a gente viu muita gente, né? Tava lutando por aquela bandeira. Então, complicado. Tem membro do governo canadense que é descendente, filho, de pessoas que lutaram ativamente do lado N da força. Né? Não é um evento isolado, não é à toa que o Canadá foi escolhido para acolher esse pessoal que, como eles mesmos disseram, lutou contra a União Soviética. Gente, negocinho aqui para vocês. Lutar contra a União Soviética na Segunda Guerra Mundial é lutar a favor de vocês sabem quem, daquele país que esteve do lado da Itália e do Japão no eixo, certo? Lutar contra a União Soviética é isso que significa. E isso está sendo normalizado. Aparentemente está tudo certo, né?
Tem nada para ver aqui. Não fosse a imprensa, teria passado batido. O presidente do parlamento canadense estaria listo para homenagear outro nazi. E estava lá o parlamento dos caipiras, né, canadenses, para aplaudir mais um nazi. Mas eu nem vou entrar nesse mérito. A russofobia está naturalizando isso, ok. Péssimo, mas não é de se espantar. O Ocidente, o capitalismo é isso aí que está todo mundo vendo. E eu quero falar sobre outra coisa. Quero falar sobre o identitarismo, que nós estávamos falando. O identitarismo é uma arma de direita, é uma ferramenta de direita e é um protagonismo da direita, certo? Os liberais são direitistas. Você tem dois tipos de direitistas, os conservadores, né? Tradicional família, essas bobagens, e os liberais. Liberais nos costumes. E é exatamente isso. Os liberais são, de longe, a liderança do movimento LGBTQIANP no Brasil e no mundo. Porque esse movimento é liberal. Aquela Judith Butler, que é uma intelectual que criou o termo queer, né? A letra Q foi criação dela. Queer. Ela é extremamente desonesta. Ela é uma intelectual muito desonesta. Tem um texto de uma filósofa argentina, feminista, desancando ela. Se vocês quiserem, é só pedir no comentário. Faço questão de mandar o link para vocês baixarem o ensaio da feminista sobre a Judith Butler e vocês verem com seus próprios olhos o tanto que essa cidadã americana, essa liberal do naipe da Hannah Arendt, é intelectualmente desonesta. Certo? Mas aí, veja, você fragmenta, né? Pega o público gay. As lésbicas, tem os bis, tem os transgêneros. Queer não existe, não. Queer é uma palhaçada ideológica. Uma mentira. Tem intersexo, né? Assexuais. Acho que é pansexuais. Tem gênero fluido, tem neutros, né? Acho que é o mais, essas coisas aqui. E aí você divide. Aí você pega, por exemplo, os bis. Tem os bis que são mais héteros e tem os bis que são mais homo. Certo? Você divide eles. Entre os bis que são mais homos, você tem aqueles, vamos supor que seja, tem os homens e tem as mulheres, você divide. Aí você pegou os bis que são mais homo e que são homens. Eles são mais passivos ou mais ativos? Não diria que ele seja mais ativo. Ele faz o tipo macho ou faz um tipo levemente afeminado? E aí você vai dividindo. Igual acontece com o movimento negro também. Você já tem a discussão do colorismo. Você é negro? Ok, você é 100% negro? Você sabe as suas origens? Aí você faz aquele teste de DNA, né? Você entrega para uma empresa seus dados genéticos, o que pode ser perigoso, pode ser muito perigoso, muito perigoso. Claro que vocês devem saber que órgãos podem ser roubados. As pessoas precisam, né? As pessoas precisam e estão dispostas a pagar o que for necessário. E se não tiver uma pessoa que foi de arrasta para doar os órgãos, bom, vamos dizer que alguém tem seus dados genéticos. É só entrar, né? Ah, é seguro. Seguro. Igual da Serasa, né? A Serasa Experian deixou vazar os dados de todos os brasileiros e ficou por isso mesmo. Seguro, ultra sigiloso. Confia. Passa seus dados genéticos para uma empresa. Confia. São tão seguros quanto a Serasa Experian. Confia seus dados genéticos para uma empresa, camarada, confia. Né? Vai que alguém está precisando de um rim, de um pulmão. Quem sabe, né? Você tem certeza que não quer receber uma visita?
Porque, né? Mas voltando ao caso. Aí você descobre pelo exame genético que você é da Costa da Mina, que você é descendente de Lingalas, de Wolof, de Fula, né? Ou não. Você não faz o teste genético. E aí você é um negro puro ou só 15, 16 avos negros? Ou você é 13, 16 avos negro? Aí você é mais negro do que alguém que parece mais preto, mas que é só 5/7 preto, é isso? Aí descobre que você, ok, você é preto, mas é só 1/3 geneticamente preto. Os outros 2/3 você é branco e opressor. E aí? Então você vai dividindo. Você divide os pretos pela matiz da cor, pela matiz genética. Você vai dividindo. Como você faz com os gays. E aí as mulheres, né? Faz também. Divide tudo. Atomiza tanto. Divide tanto. Que dividido, ninguém tem força para lutar ou mudar realmente nada. Certo? Nenhuma luta tem chance de vitória se quem luta está dividido. Os romanos usavam isso. Os britânicos, ancestrais dos americanos, usam isso, divide para governar. Os europeus usaram isso na conquista e dominação da África. Os belgas usaram isso em Ruanda e Burundi. Foi assim que foi criado o lance Hutus versus Tutsis. Divide. Ontem mesmo eu falei sobre isso. Que a cisânia às vezes divide tanto a sociedade que o consenso se torna impossível. E quando o consenso se torna impossível, o que resta é o confronto. O confronto vai levar à destruição da sociedade, como está acontecendo nos Estados Unidos, como é a cara da Europa. Alguns anos atrás, eu falava lá no Arte da Guerra que a Europa não sabe viver em paz e que eu apostava que a próxima guerra ia ser na Europa. Não sabia que ia ser na Ucrânia, mas é na Europa. Então, você olha assim, a Europa, região, né? aquela coisa que a gente via, nossa, Europa super civilizada, porra nenhuma, cara. A Europa sempre foi um continente de escassez, de fome, de pestes e de guerra. Sempre foi assim. Sempre foi. Eu já falei isso aqui uma vez, vamos falar de novo. Vamos lá. Guerra dos 100 anos, Guerra dos 30 anos, Guerra dos 7 anos. Aí você tem as guerras napoleônicas, guerra civil, a guerra da secessão espanhola, depois você tem a guerra franco-prussiana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, Guerra Civil da Grécia, Guerra do Kosovo, Guerra da Ucrânia, eu numerei 13, mas tem umas que escapou aí. Então, eles sempre viveram assim, eles não sabem viver em paz, não é deles isso, é da natureza deles. Talvez geograficamente eles estão numa posição que... A natureza do europeu é essa, é bélica mesmo, de um atacar o outro, um invadir o outro, eles não conseguem viver em paz. Então, demorou muito até, eu achei até que demorou muito. A última tinha sido em 99, de 99 para 2000, demorou bastante, 22 anos de paz, tá? mas quando eles vieram forte. É o tesão né? Vieram reprimido, pra Terceira Guerra Mundial. É o tesão reprimido, Mas é deles isso daí, é a natureza, nada contra, faz parte. Vamos esperar que eles se enfraqueçam e o Brasil saia por cima nessa história toda, né? Eu te digo uma coisa, cara, eu não acho que a Europa sai dessa guerra do tamanho que ela entrou. Pode crer. Eu não, de forma alguma. Primeiro que os estoques de armamento e munição estão tudo moídos na Ucrânia. Muita coisa foi moída ali. Segundo Estão que a pedindo guerra... até pro Brasil, né? Exatamente. Segundo que a guerra mostrou que a OTAN era um tigre de papel. Porque com tudo isso que jogaram na Ucrânia não conseguiram ainda parar a Rússia, essa é uma coisa. E outra, a OTAN, se ela aceitar e peitar a China no leste, no Pacífico, Em Taiwan, lá, vai ser o começo do fim. do fim da OTAN. Eu acho que a Europa não tem peito. Eu vou além. Taiwan, Coreia do Sul, são empreendimentos coloniais dos Estados Unidos. Mas existe um outro empreendimento colonial do Ocidente. O Estado de Israel. Criado mais ou menos na mesma época que Taiwan e que a Coreia do Sul. Por volta de 1948. Quando os Estados Unidos, quando o Ocidente, quando esse povo cair, tudo que eles criaram vai cair também. Cai Coreia do Sul, cai Taiwan e cai a entidade. Essa é a verdade. E a verdade
não vai ser derrotado com narrativa falsa, não. Certo? Você pode mentir o tanto que você quiser. Você pode tentar transformar mentira em verdade. Mas isso, no fim das contas, não ajuda em nada a resolver o problema. Perfeito? Narrativas mentirosas não ganham guerra, mas levam à guerra, e inclusive à guerra interna. A cisânia é um grande problema para a sociedade brasileira hoje. A sociedade brasileira já está profundamente fraturada. Só que ela não está fraturada entre a burguesia e a classe trabalhadora. Ela está fraturando-se cada vez mais entre conservadores e liberais identitários de direita. E isso não favorece a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essa é uma luta que a gente nem deveria estar travando. A luta que deveria ser travada é a favor da classe trabalhadora. Caso contrário, vamos perder todos nós e para quem já está derrotado. Well, it's destined to collapse for two reasons, in my opinion. One is with the rise of China and the resurrection of Russian power. We've moved from a unipolar world where we dominated the planet to a multipolar world where we can no longer dominate because we have two other great powers to deal with. The second reason is we behave in such a ham-fisted way that we alienate countries all over the world. And if you're going to have a rules-based order and you expect other countries to obey these rules, which you have largely written, then you have to obey them as well. And you have to operate in ways that are somewhat accommodating to other countries in the world. But our basic policy dictum is it's my way or... E é aí que a gente entra em situações difíceis, complexas, inclusive do ponto de vista pessoal. Porque da mesma forma que os sionistas aprenderam a chamar de antissemitas qualquer um que falasse contra o sionismo, os identitaristas, bom, se você fala contra os liberais do movimento negro, você é taxado de ra, e aí termina com cista. Se você fala contra os identitaristas do movimento gay, aí você é homo e termina com fóbico, ou trans e termina com fóbico. Então você cria uma situação em que você não pode denunciar porque você é rotulado, e aí você é cancelado. E aí você é até criminalizado. Correto? É uma situação terrível. Eu estava vendo lá no TokTik, né? Um jovem falando isso. Falando assim, cara, eu sou comunista, estava lá falando contra o feminismo radical, né? Feminismo liberal. E aí apareceu bolsominions para concordar comigo. Eu fiquei constrangido. Ele disse. E é isso, cara. E é isso. Veja só que situação terrível. Veja só que situação terrível. Se você critica, pessoas desprezíveis concordam com você. E, evidentemente, essa armadilha foi pensada. A gente tem que tomar cuidado para não cair nela. Mas a gente não pode simplesmente ficar calado. Não pode deixar a cisânia destruir a nossa sociedade, destruir a luta da classe trabalhadora. Os palestinos, como essa mocinha aí, ainda estão sendo massacrados todos os dias. E se a pessoa ficar com medo de denunciar o sionismo, com medo de ser taxado de antissemita, o que vai acontecer? Jovens pretos estão sendo massacrados todos os dias pela PM do Brasil afora. E se a gente ficar com medo de denunciar o colorismo liberal, o que vai ser feito dessa gente? Mulheres estão sendo massacradas nesse país todo dia. E se a gente ficar com medo de denunciar radifens e libifens, o que vai acontecer? O Brasil é o país que mais mata gays e trans do mundo. Se a gente ficar com medo de denunciar esses merdas desses liberais identitários, o que vai ser feito dessa gente? O que vai ser feito da classe trabalhadora se a gente ficar em silêncio?